everyone! Olá todo mundo do terceiro ano, sejam muito bem-vindos, welcome! Estamos agora com a nossa aula 23.2 de Review and Exercise sobre o assunto de Future Perfect. So, let's begin, let's go! 23.2 sobre o assunto de futuro perfeito. E aí o título da aula é esse aqui, By this time next week I will have. Até a semana que vem eu terei, e o que você terá feito até semana que vem, porque o futuro perfeito, ele fala sobre algo que terá acontecido ou não no futuro, ou algo que já terá acontecido ou não no futuro. Nas formas afirmativas, presta sua atenção, você vai precisar do will, sempre ele vem em todas as frases, porque sem ele não tem futuro, e você vai precisar do have, que é o seu auxiliar também dos tempos perfeitos. No caso, agora, você vai voltar a usar o to have na sua forma do presente, tá? Porque no passado a gente usava o had. E o seu verbo no participo passado, tá aqui, past participle, o participo passado do verbo. E na negativa, você vai apenas colocar o won't ou então will not. Will not, que é aquela questão do will mais o not não contraído. Have mais o verbo no participo passado, que é o verbo principal, a ação principal, sempre vem no participo passado. Para fazer perguntas, você tem dois tipos de perguntas. Perguntas com will, obviamente são onde você costuma ver mais essas perguntas, onde você coloca o will na frente do verbo have, certo? E depois vem o seu participo passado do verbo. E também tem as perguntas negativas com won't e segue a mesma sequência, won't mais have mais verbo no participo passado. Lembrando que essas estruturas aqui vem sujeito também na sua frase, ela vem antes, menos nas questões. Nas questões, para fazer perguntas, você não coloca o sujeito na frente, ele vem depois do will, ok? E antes do verbo have. Muito bem. E a gente também viu as time phrases, aquelas frases de tempo que são usadas com o futuro perfeito. Nós vimos o by, mais um tempo, mais uma data, mais uma occasion, uma ocasião. By 9 o'clock, até as 9 horas. By 2020, até 2020. By this time next year, até o ano que vem. Também vimos a preposição in, assim como by é uma preposição. In mais mês, aliás, month, year, ano e período de tempo. Então, in January, em janeiro, in 2020, em 2020. Oops, in 4 years time, em 4 anos. Muito bem? Também vimos as confusing words, que foram as palavras que têm o mesmo som, porém grafias diferentes e classificações gramaticais diferentes. Bye, 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 sendo o primeiro bye o clássico tchau, goodbye, bye, bye. Bye como verbo, a classificação gramatical como verbo significa comprar, adquirir algo. E bye como preposição, que a gente viu bastante nessa aula, significa até, ok? Uma das traduções. E o momento é esse, momento da atividade de sala. Tem um texto, tá bem fácil, be right back. And I'm back, estou de volta. Let's correct the exercise. Vamos corrigir os exercícios, let's go. Atividade de sala. Momento de tirar suas questions, suas dúvidas, que não deve ter sido muitas, né? Não foi nenhuma, na verdade, está muito fácil. Um texto em primeira pessoa, um texto sobre a Ellie. E o que mais? Temos aí questões de gramática e uma questão de interpretação de texto, envolvendo a questão do texto. Eu gostaria de primeiro fazer a questão de interpretação de texto, mas se eu passar aqui o slide vai ter as respostas da questão 1. Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro ler o texto para depois a gente fazer a questão de interpretação, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, esse texto é em primeira pessoa, é ela falando sobre ela mesma, no caso, beleza? E aí, presta bem atenção.
Começa assim. Hello, olá, I'm Ellie and I am a children's nurse. Olá, eu sou a Ellie, eu sou uma enfermeira de crianças. Nursing is a very challenging job. Enfermagem é um trabalho bem desafiador. It's also very rewarding. É também muito recompensador. I specialize in children and it's nice to see them get better. Eu me especializei em crianças e é muito bom ver elas ficando, see them get better, ficando melhores, né? Getting better, ficar melhor. And the difference you can make and just seeing them smiling. A diferença que você pode fazer só de ver eles sorrindo. Ao ver eles sorrindo. By the end, aqui temos aqui, ó, aquela questão de preposição e um período de tempo. Então, by the end of this month, ou seja, até o final do mês, I will have been unemployed. Ou seja, até o final do mês eu estarei desempregada, unemployed, for a month, por um mês. By the end of this year, até o final do ano, I hope to be employed. Eu espero estar empregada. Perceba a diferença entre desempregada e empregada. A palavra é a mesma. O que acontece aqui, olha só, foca aqui. É que eu tenho esse sufixo antes. Poxa, não dá para enxergar direito. Esse sufixo antes da palavra employed, que significa empregado. E aí dessa ideia de negação, né? Ou seja, desempregado, muito bem? Agora ela começa a falar de uma parte mais bacana da vida dela. Saiu lá da seara do desempregado e tudo mais, apesar de ela ter falado de coisas bonitas sobre o nursing, enfermagem. Agora ela fala sobre traveling, viagens. I love traveling. And in 5 years' time, I hopefully will have visited Thailand, Laos, Cambodia and Australia. I've been to Thailand already this year. Opa, eu não estou traduzindo aqui para vocês. Estou falando adoidada, nem traduzir. Vamos lá. I love traveling and in 5 years time, eu amo viajar. Em 5 anos, I hopefully, o quê? Have visited. Então ela fala, eu, com muita esperança, esperançosamente, terei visitado. Have visited, terei visitado. Esse terei é o eu com have, tá? Visited Tailândia, Laos, Camboja e Austrália. I've been to Thailand already this year and I absolutely loved it. And it's somewhere I really want to go back to. Ela diz que já foi na Tailândia esse ano e ela absolutamente amou. E é um lugar que ela realmente ela realmente gostaria de voltar. Aí ela continua o texto falando, and I've always wanted to go to Australia. E eu sempre quis ir para a Austrália and New Zealand e Nova Zelândia to visit them because they look beautiful. Para visitar, né? Porque eles parecem ser muito bonitos e realmente são. Então, mesmo desempregada agora, ela já foi para um monte de lugar, né? Muito bem. E aí, questão 1, você vai fazer questão de gramática. Você vai retirar do texto as 2 frases que estão no futuro perfeito. São 2 frases que estão no futuro perfeito. Como é que você ia identificar elas? De acordo com a estrutura que a gente comentou sobre a estrutura. Você precisa do sujeito, do will, do have e do verbo no particípio passado. Se for uma afirmação, né? Vamos ver qual é onde você encontraria essas frases. Aqui, ó. I will have been unemployed for a month. Já seria uma, certo? Aonde estaria a outra? Não consigo chegar aqui. Vamos logo para essa resposta. By the end of the month, I will have been unemployed for a month. Então, aqui no caso, ela colocou o período de tempo primeiro. E aí depois ela foi fazendo a frase com a estrutura de futuro perfeito. Will have been unemployed. Ou seja, você, aqui no caso, o verbo principal é o verbo been, né? Been, unemployed, desempregada. Tudo bem? E na frase 2 é a frase que ela coloca o período de tempo de em 5 anos. Em 5 anos,
I hopefully estava lá na segunda parte do texto, exatamente aqui. In 5 years time, I hopefully will have visited. E ela fala o nome dos lugares que ela quer, com muita esperança, esperançosamente visitar. Muito bem? E na questão 2 é uma questão de quê? De interpretação. Então, de acordo com o texto, você escolher a alternativa correta. E a alternativa correta, de acordo com a leitura, a gente viu lá, a palavra nurse, nursing, ela se repete muito. Então, a gente já sabe que ela é uma enfermeira. E se você pudesse reconhecer algumas palavras que estavam lá no texto, questão de conhecimento já da gramática de algumas palavras. Você já tem esse conhecimento. A palavra children, você conhece, crianças, aí também pode ser traduzido como infantil, né? Porque são sinônimos. E aí, de acordo com a leitura do texto, a resposta correta é a letra C. Ela é enfermeira infantil e no final desse mês ela estará desempregada há um mês. No final do mês ela vai fazer um mês desempregada e até o final do ano ela espera, né, estar empregada. Muito bem. Questão 3. Você ia completar as seguintes frases com os verbos abaixo. Temos aqui vários verbos e, claro, você iria colocar esses verbos no sentido que daria lá para o texto, nas frases. Tem que fazer sentido nas frases. Você não vai colocar o verbo visit numa frase que não faz sentido, nem o write numa frase que não faz sentido. Temos aqui um exemplo que, inclusive, nesse exemplo, eu poderia usar 2 verbos que estão aqui, tanto o write quanto o finish, certo? O exemplo vai ficar como? De acordo com a estrutura de futuro perfeito, eu colocaria, como é uma pergunta, eu colocaria meu eu na frente. Logo depois, eu vou colocar o meu have depois do meu sujeito, ele sempre vem depois do sujeito, tá? Numa pergunta, não é sempre também modo de falar, né? Pode ter uma palavrinha ou outra, enfim, mas aqui nesse caso você só vai usar a estrutura sem mais nada. Então, will you have? E aí o verbo que eu vou usar aqui vai ser o verbo write, tá? Por quê? Só que no caso ele passa para cá na sua forma do participio passado. Então ele passa para cá deste jeito, written, porque o verbo write ele é um verbo irregular. Então dá essa mudança aqui. E detalhe, a gente só tem quantos verbos aqui? A gente tem 1, 2, 3 verbos regulares. Ótimo, você só vai colocar ED no final. No memorize você só ia colocar o D mesmo, que termina com E. Mas o verbo lose e o verbo write eles são irregulares. O finish também poderia ficar aqui nessa minha frase, no exemplo, tá? Também faz sentido, porque assim, o que quer dizer aqui? Will you have written the report by tomorrow? Você terá escrito o relatório até amanhã? Também poderia colocar o finish. Você terá terminado o relatório até amanhã? Mas aqui no caso vai ser o written, porque o finish vai ficar com o outro lá no final da atividade. Na letra A, Bob is going on a world tour next year. O Bob ele vai para uma viagem ao mundo, né? Um tour ao mundo no ano que vem. By December, até dezembro, ele o quê? Se eu estou falando de viagem, estou falando de 6 countries, 6 países. Qual é o único verbo que combina para ser usado aqui? O único verbo que combina para ser usado aqui é justamente esse que eu estou apagando agora, o visit, né? Então, ele ficaria aqui. By December, he will have visited. Então, você colocaria essa estrutura. Ele terá, muito bem, tentando escrever com a borracha, parabéns. Ele terá visitado 6 países. E na próxima, I'm going on a diet. Vou fazer uma dieta, né? Então, você vê a palavra dieta. By next week, até semana que vem, você vê a palavra 5 kilograms, 5 quilos. E aí, você pensa o quê? Você pensa que só pode ser, obviamente, a questão de perder. Então, aqui você iria pensar, cara, o verbo perder, ele é irregular. Como é que é? Participo passado dele, vocês já aprenderam em aulas atrás. Só não lembro se foi na unidade 1 ou na unidade 2. O verbo lose, ele fica lost, né? Então vai ficar como? I
will have lost. Eu terei perdido 5 quilos. Muito bem? When you come to class next week, quando você vier ouvir, agora eu fiquei na dúvida no português é difícil pra caramba, hein? When you come to class next week, semana que vem, aí você tem a estrutura de quê? Pergunta. Então você pergunta, o eu vem aqui na frente do meu sujeito, sempre vem. E aí você vai usar qual verbo? Se a gente está falando de quê? De gramática, o que sobrou ali? Que você pode usar? Só pode ser o memorize. Então, will you have memorized this grammar? Você terá memorizado esta gramática? E na próxima, the movie starts at 6 o'clock. O filme começa às 6 da tarde. Vamos colocar da tarde aí, não está especificando. It, só sobrou um verbo, então vai ficar it will have finished by 8. Terá terminado até às 8. It em referência... Opa! A teacher ficou sem voz, agora voltou. Eita! Em referência ao filme. Muito bem? The movie, tá? Esse it em referência ao filme. E é isso, muito simples, muito prático. Ainda bem que a aula acabou, porque olha, a voz falhou de um jeito que... Meus amigos, o negócio tá feio. Espero que vocês tenham feito de forma tranquila, acertado tudo. E eu vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.